Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari e vamos então à nossa segunda aula, período interbíblico, lição 2. Vamos estudar período Medo-Persa, eventos políticos da dominação persa, principais acontecimentos sobre os persas, benefícios espirituais trazidos pelo cativeiro. Período Medo-Persa. Então houve a fusão da Média e da Pérsia. Você aqui vai explicar um pouco e você pode pesquisar mais. Mas juntou a Média com a Pérsia, então imagina o poder, né? A Média e a Pérsia eram dois grandes impérios e agora estavam unidos para se tornar um império mundial. Então houve o período babilônico e agora o período Medo-Persa. Antes da Babilônia foi a Síria, então a Síria, Babilônia, Império Medo-Persa, depois vem a Grécia, depois vem o Império Romano. Então, mais tarde, na fusão dos dois reinos Médio e Persa, havia uma força incontida que destruiria a Babilônia, né? Ou seja, a Babilônia como império mundial cai diante da Média e Pérsia, né? E os grandes reinos do Indo ao Helesponto, do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico, do rio Jafrates ao litoral sírio. Ok. Aí você estuda, né? Pesquise mais sobre essa... Tem um mapa, eu trouxe um mapa aí que mostra o anterior, né? Que mostra aonde chegou o Império Medo-Persa. Olha, era esse aqui, né? Ó, olha que interessante. Aqui era o roxo é o Medo, o Império Medo. Aqui é o verde, é a Babilônia, que caiu, né? Para o Medo-Persa. E o rosa é o Império Persa. Então veja o alcance. O alcance, a Babilônia até que foi relativamente pequeno, né? Só aqui no verde. Mas o Medo-Persa foi lá, alcançou a Índia, alcançou o que seria Bizâncio, alcançou o Egito. Veja que território enorme, né? E imagina o poder bélico, né? Porque junta todo o povo dessa região. E imagina o poder bélico deles, né? O poder militar. Foi o que derrubou a Babilônia. Eventos políticos da dominação persa. A Média. A Média fica no majestoso planalto do Irã. É interessante, né? Essa região aqui onde está a Média é o Irã, o atual Irã. Diz então que o Irã é o antigo Império Persa e o Iraque é a antiga Babilônia, né? Estão no local. Inclusive o Saddam Hussein estava reconstruindo a antiga Babilônia, Porta de Istá. Você já deve ter estudado, lido sobre isso. Os medos descendo do grupo iraniano, ok. Não vou ler a teoria aí, porque aqui é um resumo, né, da situação. Você pesquise mais, se aprofunde sobre o Império Medo, sobre o Império Persa. A Pérsia era no tempo de Astríages, tributária da Média. A Pérsia antiga estava situada a oeste do Golfo Pérsico, ó. Golfo Pérsico aqui, não sei se você pegou a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, então, aqui Iraque, aqui Irã. Então, nada mais do que a antiga Babilônia, a antiga Pérsia. Quando Cistiares fundou a famosa dinastia Meda, a Pérsia era uma das humildes colônias. Cambises da Pérsia casou-se com a filha de Astríages da Média. Cambises, com esse matrimônio, esperava dilatar os seus territórios, multiplicar seus tesouros e aumentar o seu poder. Ciro é um personagem interessante porque está na Bíblia. Deus até chama Ciro de meu ungido, né, meu escolhido. Mas Ciro não era pagão? Não, o Deus chamar alguém para trabalhar para ele não significa que essa pessoa é dele, significa que ela está a serviço dele. E Deus chama até pagãos para os seus propósitos, aí entra a soberania de Deus, né? Pouco sabemos sobre o nascimento de Ciro, permanece mistério, multiplicam-se as lendas a respeito, é claro. A história é o que chega até nós, e às vezes chega até nós muito mesclado de mentiras, de lendas, né? Então a tendência é você rechear a história do seu herói nacional com lendas. Então é difícil saber o que é, o que não é, o que chegou, o que não chegou. O que chegou verdadeiro, o que chegou fake. Fake news é tão antigo quanto o ser humano. José Carlos Rodrigues afirma, parece que nasceu Ciro em 590 AC.
590C. Lembrando que 605 a 586 foram as 3 deportações que a Babilônia fez de Judá, né? Foram 3 deportações, tipo 605, 595, 586, aproximadamente essas 3 datas. Então, nessa época, Ciro estava nascendo. E foi Ciro quem Deus usou para libertar o povo. Então ele nasceu na época do cativeiro babilônico, que Judá foi levada para a Babilônia. E nessa época mesmo, Deus já estava planejando a libertação, né? Nasceu Ciro. Ao tempo que Zedequias rebelava-se contra a Babilônia e Ezequiel. Então é interessante, né? Essas cristocidências, né? Bem na época que era a deportação, o cativeiro babilônico, era o nascimento do libertador. Percebe nas entrelinhas da história que havia sérias rivalidades entre persas e medos. Com a queda de Nínive em 621, né, nas mãos dos babilônios, Nínive, capital da Assíria, lá no rio Tigre. Então tem o Tigre e o Eufrates. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, rio Tigre e Eufrates. Na verdade, descem, né? Tigre morre aqui no Golfo Pérsico. Eufrates desce no Morro Pérsico. E por aqui na margem do rio Tigre era Nínive. Nesse mapa aqui não tem, mas você procura em outros. Até outros que eu apresentei já. Aqui está Nínive, capital da Assíria. Caiu em 621 na mão dos babilônios. E voltando aqui. Percebe nas entrelinhas da história que havia sérias rivalidades entre persas e medos. Com a queda de Nínive, capital da Assíria, às margens do rio Tigre. A Pérsia ficou tributária da Média. Desgostava aos persas esse jugo, claro, ninguém quer ser escravo de ninguém. Restava-lhes uma esperança, a política do casamento. Cambises desposou a filha de Astíages, esperou em vão território e liberdade, pois nada lhe deram. Pôs a filha para casar e não resultou em nada. Sem esperança, Ciro, prevenido por seu pai, lança-se à luta para conquistar o que de direito e, nesse afã, torna-se o grande guerreiro, um grande libertador. Contra a Média, Ciro, incontestavelmente, era um gênio guerreiro, um desses do porte de Alexandre, de César e Napoleão. Porque o líder que fez a diferença na história, eles eram extremamente corajosos, mas extremamente inteligentes, né? Astutos, estratégicos. O Alexandre o Grande aqui, em 10 anos, ele expandiu o Império Grego por toda aquela região. Ele formou o Império Grego em 10 anos. E o Ciro era um desses prodígios, né? Vivia para lutar, lutava para conquistar e conquistava para libertar. Interessante, né? Como Deus usou e foi bênção para os judeus, né? Porque os 70 anos do cativeiro babilônico acabou através de Ciro, ele que fez o decreto de retorno do povo. Numa antiga inscrição de Nabônido da Babilônia, lemos sobre a tomada da Média por Ciro. Reuniu-se e marchou contra Ciro, rei de Anchã, para segurá-lo. O exército de Astíages revoltou-se e segurou-o e entregou a Ciro. Ciro marchou sobre Agantano, levou para Anchã frota, ouro e bens de toda a casa. Contra Lídia, Lídia ficava na Ásia Menor. Paulo trabalhou nessa região aqui, ó. Tinha província, na época de Paulo, tinha a província da Ásia e toda essa península aqui se chamava, era Ásia Menor, tá? Contra Lídia, Lídia ficava na Ásia Menor, seu rei era o milionário Creso. Corre na Lídia o rio Pactolo, em cujas areias, segundo a tradição, há ouro, em cujas nascentes há preciosos metais. Ok, o império de Ciro foi grandemente dilatado contra a Babilônia. O Dr. Frederico Rommel diz que Nabucodonosor morreu em 562. Lembrando que em 536 foi a libertação. Então, o Nabucodonosor, aí você faz os cálculos aí, né? 586, que foi a última deportação, para 562, quanto tempo Nabucodonosor ficou vivo após o cativeiro de Judá. Sucedeu-lhe Evil-Merodach, que reinou 2 anos apenas. Evil-Merodach. Nabônido ocupou o trono da Babilônia. Então, Evil-Merodach, depois Nabônido. O país estava decadente, isso aqui na Babilônia. A situação na Babilônia é quando Ciro libertou o povo. Então aqui está falando do período da Babilônia em que Judá estava preso, estava
o cativeiro babilônico, né? Nabônido ocupou o trono da Babilônia, o país estava decadente, o rei abandonou o governo para ocupar-se de estudos históricos. A classe sacerdotal fazia-lhe surda, mas constante resistência. Nabônido desprezou o culto oficial. Vemos assim a lenda do Sacreso. Ok, Ciro tomou Babilônia e acabou com o grande império caldeu. Caldeu é outro nome da Babilônia, né? Caldeia, aquela região da Babilônia também é chamada Caldeia. Então caldeu é o mesmo que Babilônia. A Bíblia relata o fato de um modo completo, mas mais informações do que qualquer outro documento. O rei Belsazar deu na corte um grande banquete, então ele estava reinando, aqui diz Nabônido, junto com Nabônido, deu na corte um grande banquete, convidou os cortesãos com suas concubinas, profanou os vasos da casa do Senhor, porque eles levaram tudo, né, do templo, e era tudo de ouro. Davi juntou, Salomão construiu e o Nabucodonosor roubou. Em meio à festança, uma misteriosa grafou na parede essas palavras: Mené, Mené, Tekel, Pérez. Daniel interpretou: Mené, Deus contou o teu reino e acabou. Tekel, pesado na balança e achado em falta. Pérez, imagina, né, usando o material do templo para as orgias dele. Pérez estava dividido o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Interessante que o sonho de Nabucodonosor que o Daniel interpretou, cabeça é o Império Babilônico e dois braços, né, peito e braços, Império Medo-Persa. Interessante, né? E era profético, porque o Daniel estava no período babilônico. Consuma-se desse modo a queda da Babilônia. Ciro, ao entrar em Babilônia, ordenou os sacerdotes ungissem seu filho em nome do Deus local. Ciro prossegue em suas conquistas, matam os citas. Seu filho Cambises continua as guerras do seu pai. Aí inicia o período persa. Aí a história de Esther, a história de Daniel no cativeiro babilônico. No início, ele, os amigos, aquela comida que ele rejeitou, isso aí ele era piazão. Foi no início, na período de Nabucodonosor, no início do cativeiro. Agora, a história do ser jogado na cova dos leões, ele já era um ancião, e já era período persa. O Esther já é período persa. Você pode ver que os nomes ali, as autoridades são persas. Ciro, sem dúvida, foi um célebre libertador. Deus havia predito alguns feitos de Ciro. Ciro é o pastor do Senhor que cumprirá o seu beneplácito, a sua vontade. Ciro é ungido do Senhor. Não confunda, embora ungido seja usado para o Messias, Jesus, ungido pode significar também escolhido para uma função. Não significa salvação, é algo especial, porque foi Deus que chamou para uma função específica, tá? Mas escolhido seria a melhor ideia. Ciro reedificará as cidades de Judá. Então essa era a missão sublime dele, uma grande missão, acabar o cativeiro de 70 anos. Entrando Ciro em Babilônia, os judeus que ali se achavam foram e mostraram ou informaram dessas profecias, e o rei persa libertou os filhos de Israel. Libertou a todos os cativos, não somente da Babilônia, mas de outras regiões. Firmara Ciro um propósito no seu coração, não tirar nenhum povo da sua terra, de seu lar. Estava, portanto, no seu plano de realizações libertar todos os cativos. Ciro fez proclamar um edito desses termos: os judeus que livre espontaneamente desejarem voltar à sua pátria poderão contar com as garantias do rei. O primeiro grupo foi com Zorobabel. Zorobabel, da linhagem real, e Josué, da linhagem sacerdotal, voltaram chefiando a primeira leva de 50 mil. Eu não sei quantos foram exatamente, mas dizem que é uma fração, um remanescente dos que foram. O grande grupo voltou com Zorobabel. Aí um outro grupo com Esdras, um outro grupo com Neemias. O restante de Isaías voltava agora para sua pátria cantando. O restante significa o remanescente, um dízimo, né? Eu não sei exatamente a proporção, mas era pouca gente em relação ao que foi. Mas é com essa pouca gente que vai ocorrer o período interbíblico em Judá, ali em Canaã, né? Judá se torna Judéia, e a história do Messias, a história dos evangelhos, a história da Judéia ocorre com esse remanescente que voltou e deu continuidade à história e à família messiânica. Chegando em Jerusalém, edificaram um altar
e o culto ao Senhor foi estabelecido. Primeiramente restauraram o templo e consequentemente o sistema sacrificial. Depois restauraram os muros. Lançaram os alicerces do templo, habitaram a terra, mas tiveram de lutar contra os filisteus, edomitas, moabitas, amonitas, mongólicos. Então era uma guerra espiritual, mas também física, né? Todo mundo queria aquela terra, houve muita... Os samaritanos perseguiram muito os judeus por causa da reconstrução. Toda a história tem a sua explicação humana e espiritual, né? Existe um mundo espiritual que Paulo chama de mundo tenebroso. E Paulo diz que o mundo tenebroso são os nossos inimigos. As pessoas são marionetes nas mãos do mundo tenebroso. Então Satanás ele joga as pessoas contra nós, e principalmente as pessoas que não têm Deus, que não têm sabedoria, e até dentro da igreja, né, quando a pessoa não tem muita sabedoria, o diabo empurra elas contra nós e elas nem sabem que estão sendo instrumento das trevas. E agora imagina essas nações pagãs ao redor de Israel, ao redor de Judá, vendo a reconstrução. Então às vezes eles nem sabem por que eles... Tem gente que odeia Israel, não sabe nem por quê. É que realmente o mundo tenebroso odeia Israel e empurra todos contra Israel. E assim é contra a igreja de Cristo também. Tem gente que odeia a igreja e não sabe nem por quê. Sucessores de Ciro. Cambises era filho e sucessor de Ciro. Olha, esse período aqui foi o período em 536 aproximadamente, foi o retorno do povo para a libertação do povo ali da Babilônia por Ciro. Cambises era filho e sucessor de Ciro, governou poucos anos, seu feito principal foi atacar e tomar o Egito, cujo rei era Psamético. Quando retornava à sua pátria, soube que um usurpador de nome Gomates, fingindo-se irmão do rei, apoderara-se do trono Medo-Persa. Desesperado, suicidou-se Cambises. Aí vem o Dario, também é outro personagem bíblico, né? Dario Staps. Aí vem outro personagem, Dario Staps, 521 a 486. Veja que já estamos chegando próximo de Malaquias e encerrar o período de revelação e começar o período interbíblico. Isso aqui precede o período interbíblico. Após 8 meses de governador do usurpador Gomates, subiu ao trono Dario Staps. Seu primeiro trabalho foi reprimir as revoluções de todo o seu vasto império. Sua energia, dedicação, coragem e gênio bélico conseguiram êxito. Houve finalmente paz no império, era um segundo Ciro. Staps criou no seu reino as satrapias, cunhou novas moedas e melhorou as condições dos seus súditos. É interessante, se você gosta de história, pesquisar o que cada um fez, né? Cada rei. Quem gosta de história, isso é um prato cheio. Dario, uma vez consolidado seu império, estamos falando do persa, começou a conquistar a Europa. O pessoal não se acomoda, né? O ser humano tá no paraíso e ainda quer coisa melhor. Então o camarada resolveu, todo mundo quer conquistar o mundo, né? Todo mundo quer ser imperador do mundo. Dario, uma vez consolidado seu império, começou a conquistar todo mundo, não, né? Essa insanidade humana, né? Não se contenta com o que tem. Não se contenta com o muito que tem, né? Às vezes a gente tem que dar graça pelo pouco, né? O camarada tem muito e ainda quer mais. Dario, uma vez consolidado seu império, começou a conquistar a Europa. Saindo da Ásia Menor, tomou a Trácia, a Macedônia e chegou à Grécia. Pois chegou lá na Grécia, queria tomar tudo. Após 2 expedições frustradas contra Atenas, Dario preparava a terceira, mas uma revolta no Egito retardou seus planos e quando tudo estava pronto para atacar a Grécia, morreu. Aí vem o Xerxes. Xerxes sucedeu a invicto Dario Staps. Seu nome aparece em alguns anais como Quiancha e na Bíblia, no livro de Esther, é chamado Assuero. Então o Xerxes é o Assuero do livro de Esther. Então Esther é período persa. Então é legal, né, você ver essa sequência para você saber, porque a Bíblia ela não te dá informações históricas, ela te mostra a história, mas como chegou até lá, aí esse tema aqui vai te mostrar. Então 465, já estamos chegando perto do Malaquias, né, que é no final desse século aqui. Assuero deu em Suzã. Bom, você já deve ter estudado que os números vão recuando porque o referencial é Cristo, né? Então 486 a.C.,
465 a.C. nascer, 400 a.C. nascer, 300 a.C. nascer, por isso que vai recuando, porque a referência é o nascimento de Cristo. O calendário cristão, o que vem antes e o que vem depois é em relação, os anos são feitos em relação a Cristo, né? A datação está relacionada com o nascimento de Cristo. Então, Xerxes, 486 a.C. nascer, até 465 a.C. nascer. Assuero deu em Suzã uma festa que durou 180 dias. Esse período decidiria se atacaria ou não a Grécia. Foram dias de grande alegria para os persas. Num desses tantos banquetes, Assuero se desaveio com Vasti e sua esposa, que foi deposta. Aí você entra a providência divina. O livro de Esther não possui uma só menção de Deus, mas é impossível você não ver Deus na história de Esther. Não menciona o nome de Deus, mas Deus está presente, é só acompanhar. Então, coincidentemente, Vasti caiu, coincidentemente, Esther foi escolhida, coincidentemente, o Amã quis destruir os judeus, coincidentemente, Mardoqueu estava por perto. Coincidência não tem nada, é cristocidência, né? Verifica-se então a intriga de Amã e mais tarde o triunfo de Mardoqueu e a festa de Purim, tudo graças à fidelidade e devotamento de Esther. Aí vem Artaxerxes e Longímanos. Segundo Heródoto, Artaxerxes quer dizer grande guerreiro, cognominado Longímanos por sua excessiva bondade. Era bonzinho, né? Fico imaginando o quão bom ele era. Cognominado Longímanos por sua excessiva bondade, filho de Xerxes, o Assuero da Bíblia. Então esse é o filho do Assuero. No governo de Artaxerxes, primeiro verificaram-se os seguintes fatos. O Egito revoltou-se contra a Pérsia, verifica-se um tratado de paz pelo qual Chipre retorna à Pérsia, divisão do Mediterrâneo entre Pérsia e Grécia, então fizeram acordo lá, né? A rebelião da Síria causou sérios transtornos ao Império, mas Longímanos honrosamente pacificou os insurretos. Ok, isso aqui é um resumão, para você ter uma ideia dos acontecimentos precedentes ao início do período interbíblico, e são links para você dar uma pesquisada sobre o assunto, né? Vá mais longe, saiba mais, e porque a história ajuda muito a gente a compreender o contexto histórico da Bíblia, né? Principais acontecimentos sobre os persas. Dedicação do templo em Jerusalém. 586, os babilônios deixaram Pó. A cidade Pó e o templo Pó. Tá, estou exagerando, mas foi tudo demolido. E o majestoso templo de Salomão destruído, as muralhas, que é a proteção do povo parcialmente destruídas, né? Porque uma muralha só serve quando ela é intacta, né? Uma brecha, uma área demolida já não vai ajudar em nada. Igual uma caixa d'água, né? Você pode ter um buraco desse tamanho. Mas uma caixa de 1000 litros, mas só um buraco desse tamanho, já era água. Se estiver embaixo, o buraco já era água. Bom, então no retorno, por decreto de Ciro, no retorno de uma parte dos judeus, 3 levas principais, né, Zorobabel, Esdras e Neemias, houve a reconstrução do templo e a reconstrução das muralhas da cidade, consequentemente. Muitos anos se haviam passado, desde que Zorobabel e Josué reconduziram os cativos a Sião, e que os alicerces do templo, primeiramente o templo, a preocupação, olha, interessante, né? Foi tão penoso, foi tão traumático esse cativeiro, por estarem longe de Jerusalém durante 70 anos, que eles perceberam que foi punição divina, que foi correção divina. E quando voltaram, as muralhas estavam destruídas. Muralhas é proteção, não havia aeronáutica naquela época, então não havia ataque por cima. Era a infantaria que atacava por baixo, e as muralhas eram essenciais. Segundo relatos, a conquista de Jerusalém levou 4 anos e só havia muralha. Então, os muros estavam destruídos, vulneráveis,
parcialmente destruídos, mas vulneráveis, a cidade estava exposta, a mesma coisa que uma casa sem porta, sem janela. Mas a preocupação de Zorobabel foi reconstruir o templo e retornar ao sistema sacrificial levítico, que ficaram longe do templo, consequentemente ficou estagnado por 70 anos. As dificuldades eram quase insuperáveis, lutas, inimigos e outras coisas mais embargavam os passos dos judeus na reconstrução de Jerusalém e do templo. Mais ou menos em 520, olha, o retorno, segundo alguns historiadores, foi em 530, 536. Então, em 520, Ageu e Zacarias, dois profetas chamados pós-exílicos, uma boa forma de você estudar os livros proféticos é os profetas pré-exílicos, antes do exílio babilônico, exílicos durante o exílio babilônico e pós-exílicos posterior no retorno do babilônico. Então, Ageu e Zacarias eram, consequentemente, profetas pós-exílicos. Dois profetas se levantaram e exortaram o povo a fazer tudo para a reconstrução do templo, inclusive chamaram a atenção quando houve uma parada, um comodismo, vamos construir nossas casas. A vida espiritual, então, não é automática e precisou dos profetas. Pessoal, vamos acordar. Reino de Deus, reconstrução do templo, prioriza o rei. E hoje não é diferente, né? Animaram deste modo os judeus que alegres prosseguiram nessa santa obra em 516. Quer dizer, o decreto de retorno, segundo uma linha de historiadores, é 536. Esse ano de datação é complicado, você tem que seguir uma linha, né? Porque restaurar as datas antigas é complicado. O historiador trabalha com fontes, com aquilo que chegou até nós. E não chegando informações suficientes, é difícil recriar ou compreender a história, né? Então, 536 é uma data que 586, 615 mais ou menos foi o cativeiro. Começou, né? 586 foi uma debandada geral. 536 foi o retorno. 516, 20 anos depois, a casa do Senhor foi edificada. O templo, né? O templo já não é mais o templo, não é mais o tabernáculo, porque foi substituído por Salomão. Não é mais o templo de Salomão, não é mais o tabernáculo, que foi até Davi, que foi até Salomão e substituído pelo templo por Salomão. Não é mais o templo de Salomão, porque foi destruído pelos babilônios. Agora é o templo de Zorobabel. E houve um chororô pela inferioridade, a inferioridade do templo. Ele foi reconstruído com poucos recursos em relação ao de Salomão, que foi extremamente majestoso. Mas houve uma profecia que a glória do Senhor seria maior nesse segundo templo. Embora inferior financeiramente, né, inferior em grandeza, é nele que o Messias iria entrar. Esse templo de Zorobabel foi ampliado, reformado, melhorado por Herodes, e é o templo que o Senhor Jesus entrou. Então o Senhor Jesus entrou no templo de Zorobabel, ampliado, reformado, melhorado por Herodes o Grande, que quis ganhar pontos com o povo judeu, né? Judeus à dispersão. Uma das finalidades do cativeiro babilônico foi dispersar os judeus. Isso, por sua vez, nos propósitos divinos, visava preparar o mundo para o advento do Evangelho. É interessante porque cada judeu, apesar da sua pequena fé, era um anunciador da lei de Moisés, era anunciador da esperança messiânica. Então houve uma dispersão aí que colaborou na expansão do pré-evangelho, do pré-cristianismo, né? Ou seja, as promessas relacionadas ao Messias. Quando Ciro e mais tarde seus sucessores proclamaram liberdade aos judeus, muitos voltaram para Jerusalém, em muitos pontos do mundo, mas os núcleos principais estavam em Babilônia e Egito. Em Babilônia, na capital caldaica, Caldeia, Babilônia, né? Então caldaica, babilônica, ficaram os judeus várias décadas, gozavam de grande influência junto à corte, primeiro babilônica, depois persa. Daniel era conselheiro do rei. Daniel
Dizem que Daniel foi para o cativeiro com uns 15 anos, 70 anos depois começou o período persa, e tinha 85 anos, e a partir de 85 anos que foi lançado na Cova dos Leões. Então o jovem Daniel passou por aquelas provações, né, de alimentos e tal, aí você tem que reler lá o texto. O jovem Daniel e seus amigos foram provados ali na corte babilônica, mas o ancião Daniel que foi julgado na Cova dos Leões tinha no mínimo 85 anos, porque já é o período persa. No Egito, já estudamos que o número não pequeno de judeus, deixados por Nabuzaradã em Judá, desceu contra a vontade do Senhor para o Egito. Sempre que você encontrar um nome difícil, o segredo é ler devagar. Se você ler rápido, Nabuzaradã. E tem uns nomes esquisitos, né? Tem uns nomes assim. Bom, para nós, nossos nomes seriam esquisitos para eles, né? A gente fala de nomes esquisitos, mas fica imaginando o nosso nome para outra cultura. É possível que esse número tenha crescido muito, encontramos depois Jeremias e Ezequiel apelando para esses judeus egípcios. Ok, você dá uma boa lida aí. Declínio persa. Os grandes impérios desse mundo oscilam como o pêndulo de um relógio ou como os movimentos das marés. Ao soberbo império assírio, o assírio, capital Nínive, sucedeu o babilônico, capital Babilônia. Aí que foi sucedido pelo persa, e agora Alexandre o Grande, em 10 anos, uma velocidade incrível, ele conquista o mundo antigo. É o Império Greco-Macedônico, Alexandre o Grande. Benefícios espirituais trazidos pelo cativeiro. Por Nabuzaradã, sob Nabucodonosor, Judá foi levado para a Babilônia. O exílio veio a Israel em consequência do pecado. Era uma nação, eu sempre digo assim, o povo de Israel era um povo escolhido por determinação divina, descendiam de Abraão. Por que Israel? Por causa de Abraão. Mas era um povo, na sua maioria, não eram convertidos. Mas havia um povo dentro do povo fiel a Deus. É sempre assim, né? O remanescente, um grupo fiel dentro dos infiéis. E foi o que aconteceu com Israel. Era um povo de Deus por decisão divina. Abraão, a tua descendência, eu vou cuidar. E cuida até hoje, né? Se você estudar a história recente de Israel, é um milagre atrás do outro. A sobrevivência de Israel lá no Oriente Médio. Além dessas bênçãos, devemos convir que no exílio Deus conseguiu vitórias para o seu povo. Abraão, pai dos hebreus, foi tirado de Ur. Ur era uma cidade... A Babilônia sempre foi a mãe das idolatrias, né? E Deus ordenou, não farás para ti imagens. O cativeiro assírio pôs termo à idolatria das 10 tribos, e o cativeiro egípcio curou de uma vez Judá da idolatria. Até hoje, você pode encontrar judeus sem religião, mas judeus assim, vamos dizer assim, a nação, o judaísmo, aqueles que têm um compromisso com a religião de Israel, podem ser tudo, menos, eles rejeitam o Messias, mas o único Deus não. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único. Lei de Moisés é observada, o exílio babilônico serviu para os judeus como um termômetro que lhes indicou o quanto estavam longe da lei do Senhor. Em Babilônia, como escravos, tiveram os filhos de Jacó tempo necessário para considerar como foram rebeldes para com Deus. Esse ponto é de vital importância, porque Deus prometeu em Gênesis 3,15, da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente, aquele que vai desfazer toda essa bagunça, né? Vai consertar tudo isso. A bagunça que você fez, serpente, coitada da serpente, né? Que, na verdade, o Apocalipse identifica a antiga serpente com o próprio Satanás. Aí a segunda profecia messiânica de Abraão, através da tua descendência e o teu descendente, abençoarei todas as famílias da terra. Então havia uma família messiânica, havia uma esperança messiânica
Para Davi, Deus disse assim, através, a tua descendência reinará eternamente. Como é que podem mortais reinar eternamente? Profecia messiânica. E essa profecia, a tendência, lembra que eu falei? Para enfraquecer, para esfriar, para rolar para baixo é automático. Mas para manter quente, subir, ir pelo caminho estreito é muito mais difícil. E graças a Deus pela operação divina, pela ação divina, pela dor que Deus causou, ajudar, mas não para destruir, mas para corrigir. Deus é o Pai zeloso que repreende, castiga aos que Ele ama, esperando o quê? Arrependimento. E foi o que aconteceu, pelo menos com aquele remanescente que voltou. Já é um grupo seleto o remanescente que voltou, porque se eu estou bem, ganhando dinheiro, estou com uma casa boa na Babilônia, eu vou fazer o quê numa Jerusalém destruída? Então quem voltou para Jerusalém para reconstruir o caos que ficou, a cidade do caos que ficou, já era um povo seleto. E com todo esse processo, houve reverdecimento, houve voltou a esperança messiânica. Olha, o Messias está vindo, não se esqueçam. Gênesis 3,15, Gênesis 12, a promessa para o Davi também. No período de crise espiritual, de derrotas dos judeus, revelacia a esperança messiânica. Quando Israel estava em graves pecados, Isaías e Miqueias e outros profetas falaram do Messias. É a segunda parte de Isaías 40 a 66, né, profundamente messiânica. No tempo do Senhor Jesus, o povo esperava o Messias que libertaria os judeus do jugo romano. O que aconteceu foi que eles esperavam o Messias rei, mas o Messias primeiro viria como Salvador, depois como rei. Se ele viesse como rei, quem queria habitar com ele, se não havia salvos? Perdidos, pecadores, não habitam o reino de Deus. Então primeiro ele veio para pessoas, depois veio restaurar todas as coisas e colocar as pessoas que ele salvou na primeira vinda. Então, primeira vinda é para restaurar pessoas, segunda vinda é para restaurar todas as coisas e colocar as pessoas restauradas através do seu sacrifício. Mas eles não enxergaram assim. É aquela história, né? Eu quero ficar rico, eu quero poder, eu quero... Não, mas eu tenho um perdão dos pecados para você. Não, eu quero riqueza, eu quero poder, quero que Roma suma daqui. Até a vida cristã, a espiritualidade pode ter motivações erradas, né? E se a motivação estiver errada, todo vai ficar contaminado. É isso aí, pessoal. Terminada então a nossa videoaula 2. Dê uma boa lida, boa estudada. E lembrando, o que houver de link aí sobre Bíblia, vá na Bíblia, se houver algum link, alguma ponte com mais informações, pesquise e aprofunde o seu conhecimento, tá bom? Nos vemos na aula 3. Deus te abençoe.